Melhorou? Melhorou? É, pouquinho. E aí, como é que estão as coisas? Tudo tranquilo, Felipe, graças a Deus. E você aí? Na, na paz. Tem que convidar a galera aqui, ver se alguém mais vai querer participar. Convidar o Fabiano, né? O Fabiano também, Ah, sim. vamos ver se ele vai estar disponível, né? Fabiano Faria Costa, tá aqui. Deixa a galera entrar aí, tem 6 pessoas agora. Aos pouquinhos a galera tá entrando. Bom, eu só vou começar a falar alguma coisa aqui pra galera aí começar, quando entrar, já saber do que se trata, né? Não sei se todo mundo viu a divulgação. E, primeiramente, obrigado, né, cara, por ter aceitado aí o convite. É bom a gente ter esse bate-papo aí, né? Interagir um pouquinho, não apenas entre nós mesmos, mas o pessoal que está na internet, né? Sem fazer muita coisa. Ou procurando coisas produtivas, né? Para fazer, porque viver de televisão, de pandemia, de coronavírus para lá e para cá também é só desgraça que acaba inchando um pouquinho a paciência, né? E Mas, enfim, é isso. Bom, vamos lá. Para começar, rapaziada, mais uma vez, obrigado aí quem está assistindo, quem for entrando aí aos pouquinhos, a gente vai falando novamente algumas coisas. E esse aí é o Leonardo, é um amigo meu de infância. A gente tem, sei lá, quantos anos? Uns 30 anos, né? Mais ou menos, de amizade, né? A gente estudou 30 lá anos. sei lá, no Santos Dumont, sei Foi. lá. E hoje ele é um especialista contábil, né? Trabalha nessa área de contabilidade. Não vou falar muito sobre você porque senão eu acabo falando besteira ao vivo aqui, aí não é legal, né? Então você se apresenta aí, fala um pouquinho do teu trabalho. E a ideia desse bate-papo aqui, como eu coloquei na imagem de divulgação, não sei se vocês assistiram, é falar um pouquinho sobre a saúde financeira, né? Durante principalmente esse período de pandemia, né? Que a gente está com muitas incertezas, né, financeiras, principalmente nós, eu sou autônomo, né? Então a gente fica um pouco apreensivo com isso. E as pessoas que têm reserva ficam um pouco mais tranquilas, mas também a reserva acaba. E, então a gente precisa tomar certos cuidados, né, para que a nossa saúde financeira não seja tão abalada e a gente não entre num colapso aí para precisar ficar brigando por comida. Né? Acho que não vai chegar nesse ponto, que tem algumas medidas do governo aí que estão sendo adotadas, e eu acho que não vai chegar nesse ponto não, mas enfim, vamos. É sempre melhor se prevenir do que remediar, né? Então, tem Walter Maués aí, ó. Algum parente teu. Ó, salve, Léo. Meu Algum primo. parente teu. Fala, Teu primo. Walter. Então é isso aí, cara. Fica à vontade e vamos que vamos. Daqui a pouco a galera começa a perguntar alguma coisa aí e a gente vai interagindo. Obrigado, Felipe, pelo convite. Eu que agradeço aí pela oportunidade. Para quem não me conhece, meu nome é Leonardo, Leonardo Maués, eu sou contador há 10 anos e eu estou no mercado aí, tenho um escritório de contabilidade e estou ajudando aí as pessoas a abrirem suas empresas, a conduzir aí a contabilidade da melhor forma possível. O Felipe me convidou aí para dar uma palavrinha sobre essa situação, né, que nós encontramos aqui no Brasil. Eu trouxe aqui alguns números, né, que são até preocupantes. No Brasil nós temos 38 milhões de autônomos, né, e são pessoas que precisam trabalhar, né, que infelizmente não têm condição de ficar 2 meses, 3 meses dentro de casa. Tem 36 milhões de pessoas que trabalham de carteira assinada. A gente não sabe até quando os empresários vão ter condições de manter essas pessoas trabalhando sem, sem falir, sem precisar demitir ninguém. Então, você vê que é uma grande quantidade de pessoas que, infelizmente, não tem condições de estar muito tempo ausente de quarentena e sem poder trabalhar. Esses números realmente são preocupantes. A gente realmente se preocupa com a doença. A gente sabe que essa doença está matando muita gente, fez um estrago na Itália, mas aqui no Brasil o país é diferente, né? Um país onde é muita gente de carteira assinada, muita gente assalariada que infelizmente não tem condições de ficar tanto tempo assim, porque senão vai começar a faltar comida em casa, né? Essa aqui é a grande preocupação da maioria das pessoas. O que muita gente. Eu acho que as pessoas acabam confundindo, né? A gente precisa analisar um cenário mais aberto, né? E não um cenário fechado.
realmente, na Itália, tem um conhecido nosso que está lá, de vez em quando ele coloca vídeo lá no canal dele, inclusive. Ele mora lá e, se não me engano, ele está onde é o principal foco, numa cidade que eu não lembro o nome agora, mas é uma cidade onde tem muitos idosos. E aí, realmente, a epidemia pegou muito. Então, isso tudo vai... Esses números, eles são influenciados por diversas coisas, né? Qualidade de vida, estilo de vida, imunidade, temperatura, umidade do ambiente, clima. Então, são várias coisas que favorecem ou desfavorecem uma pandemia dessa, né? Então, isso é que as pessoas acabam se alarmando de tal forma que fica preocupante por conta da ansiedade. Aí, quando a gente fica ansioso, a gente baixa a nossa imunidade. E aí, pô, pode acabar acontecendo. Então, a gente tem que analisar o cenário no Brasil, né? Tem algumas coisas que são favoráveis no Brasil e outras que são desfavoráveis, né, no Brasil. Uma coisa que eu vi é com relação à própria... Acho que umidade, calor, enfim, né? Nós não somos especialistas nem infectologistas para saber sobre isso. Mas o que é importante é que a gente não fique fechado em números aleatórios, né? Claro que a gente tem que ter um cenário, né, para a gente se basear, mas a gente precisa também, como você mesmo falou, você falou comigo, pô, quando eu te convidei para fazer a live, você falou, cara, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar número estatístico, porque é isso que a gente precisa saber. E não que muitas das vezes a gente vê fulano, cicrano, a gente recebe um bombardeio de informações pelo WhatsApp, aquela mensagem, passa para todo mundo, todo mundo tem que saber, não sei quem está escondendo, não sei quem está omitindo. Então, a gente também precisa ter um pouquinho de inteligência para analisar esse contexto e ver, cara, calma, vamos sentar um pouquinho, botar as ideias no lugar, botar a cabeça no lugar e ver de fato o que está impactando, né? Aí vem aquela discussão, ou a fome ou a economia, ou o trabalho ou a economia, ou vida ou a economia. Cara, as coisas elas estão entrelaçadas de alguma forma, né? Então a gente precisa também ter uma visão além. E é o que eu costumo dizer, né, na parte da arte da guerra, a gente não pode se curvar diante do inimigo, a gente tem que estufar o peito, encarar e resolver o problema. Se a gente também ficar acuado durante uma pandemia dessa da vida aí, até certo ponto, beleza, a gente monta essa estratégia de ficar escondido. Mas chega um momento que o bicho vai chegar na tua porta. E aí, como é que tu vai ficar acuado sempre? Então, se a gente não tiver essa postura um pouco mais agressiva, não violenta, agressiva, a gente vai ficar vítima sempre. A gente vai virar presa fácil para qualquer tipo de doença. Então, a gente precisa, de fato, encarar. Proteger as pessoas do maior grupo de risco, óbvio. Minha mãe, por exemplo, tem quase 70 anos. E, porra, eu tô sem vê-la, sei lá, uns 20 dias. Então, a última vez que eu fui ver, fui levar compras para ela. Passei no mercado, levei para ela. Entreguei na porta dela. Abri a porta, olhei para ela e não pude dar um beijo nela. Não pude abraçar minha mãe, cara. Que um negócio de sensação absurda, sabe? Mas, ao mesmo tempo, cara, vamos proteger quem de fato está precisando. E a galera que pode trabalhar, que pode trazer sustento para a família, que seja assim, de alguma forma, né? Mas, enfim, isso é a minha visão, tá? Isso, né? Eu não sou o rei da verdade, essa é a minha visão. Como experiência de vida. A gente não pode recuar perante o inimigo, né? O inimigo, no caso, é o vírus. E existem diversos hospedeiros pegando esse vírus, fazendo com que a gente baixe a nossa imunidade e acaba piorando a situação. Então, se a gente não encarar, não estufar o peito, é que nem a natureza, né? Quando dois machos brigam na natureza, lá no reino animal. O que os caras primeiro fazem? Estufa o peito, levanta a cabeça e vamos encarar. É o que tem que acontecer. E na economia não é diferente, né? Eu trouxe você aqui, te convidei, porque você é um cara especialista nisso. E eu não sei se eu estou falando algum tipo de besteira, mas essa visão ela reflete na economia. Se a gente ficar sempre no passivo, sempre recebendo informação sem saber o que fazer, se a gente não sabe onde a gente quer chegar, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Qualquer lugar que a gente tiver tá bom. Aí daqui a pouco só começa a regredir e regredir. Então, até na questão da economia, no meu ponto de vista, você também precisa ser agressivo, cauteloso, sim, mas agressivo porque senão você não desenvolve, né? Você não sai da sua zona de conforto, né? Então é uma faca de dois gumes. A gente tem que pensar também pelos dois lados, porque é melhor a gente comer miojo agora e caviar depois do que caviar agora e morrer de fome. Então a gente precisa balancear isso daí. Mas fala aí sobre a economia, o que você sugere, qual é a tua visão. Só lembrando, rapaziada, que está na live, isso não é uma consultoria, tá? Isso é um bate-papo de uma pessoa experiente no assunto e não é nenhum tipo de consultoria online, nada disso. É simplesmente um bate-papo. Se vocês quiserem mandar perguntas, manda aí, comenta aí embaixo
ou manda diretamente no meu Instagram, pelo WhatsApp, lá quando abre meu Instagram tem, né, o WhatsApp lá, você pode mandar. E aí a gente vai batendo esse papo aí. Mas toca a ficha aí, Léo, porque você manja mais do que eu. Só tive uma visão de vivência e não experiência econômica. Aí a experiência econômica é contigo. Toca a ficha. Você está certíssimo, Felipe. Eu endosso suas palavras em 100%. Realmente é complicado. Assim, essa doença ela pegou o Brasil numa situação que o Brasil não poderia. Não poderia estar acontecendo isso no país. Infelizmente aconteceu e aí a gente vai ter que lidar. Só para você ter uma ideia, assim, em relação a números, né? Eu considero, assim, minha opinião, também não sou dono da verdade, que os autônomos eles são a categoria que está mais em risco, até mais do que tem carteira assinada. Porque quem Obrigado, tem carteira assinada... Assim tu me tranquiliza. Eu vou te explicar. Mas também vou te ajudar como é que você vai conseguir se precaver em relação a isso. Uhum. O que acontece? Quem tem carteira assinada, vamos supor que seja demitido hoje, ele pelo menos ele vai ter o salário do mês, ele vai receber o 40% do fundo de garantia dele, e se ele tiver um tempo suficiente de casa, ele vai ter o seguro-desemprego. E o autônomo, ele vai fazer o quê? Não tem nada. Depende. Pessoas vendedores ambulantes, pessoas que realmente não tem nem empresa, não tem e-mail, não tem nada. Como é que as pessoas vão conseguir sustentar? Eu peguei aqui um dado do último PNAD do IBGE, e a renda média do autônomo no Brasil, isso é a média, né? É de R$ 2.036. Então você imagina, essa é a renda média, pessoas ganham um pouco acima, outras um pouco abaixo. O cara que ganha R$ 2.000, ele não tem um colchão financeiro para conseguir sustentar durante 3, 4 meses em quarentena, ele precisa trabalhar. Ele não tem acesso a seguro-desemprego nem nada. O governo ofereceu aí, se eu não me engano, R$ 200, né, durante 3 meses. A R$ 200 você compra 2 cestas básicas, você não tem como sobreviver com isso. E a luz, dependendo, acho que nem isso. É uma situação preocupante, muito preocupante. 38 milhões de pessoas numa situação dessa. Eu entendo realmente a doença, ela atinge, são pessoas de risco que têm risco de morrer, mas uma coisa, assim, uma quarentena forçada, do jeito que as pessoas realmente precisam ser feito, infelizmente não tem como ser feito devido à condição social do país. O país não tem como enfrentar uma quarentena de 3 meses, 4 meses para 60% da população brasileira. Isso, infelizmente, a gente gostaria, mas não tem como, né? Se a gente fosse uma potência econômica, como, sei lá, os Estados Unidos, por exemplo, os Estados Unidos, acho que o Trump lá fez alguma coisa de trilhões lá para injetar no mercado. Não sei se isso é verdade, mas eu vi acho que foi o próprio Trump que falou numa mensagem que ele passou. Só que a gente não tem esse poder econômico, né? Então é óbvio que seria muito bacana, seria um cenário legal a gente estar em casa e, aí o governo conseguir sustentar enquanto tivesse essa epidemia controlada, mas não tem caixa para isso. Se o governo ficar dando, entregando, daqui a pouco a dívida interna aumenta, e aí juros vão explodir, e daqui a pouco um leite que hoje custa R$3, pelo menos aqui em Santa Catarina, não sei, no Rio, vai custar 9, vai custar, sabe? Aí a inflação vai subir. Então é isso que provavelmente você vai falar também a respeito com mais propriedade do que eu. Mas o choque econômico no país é uma coisa incalculável. Fora as outras questões, né? Questões sociais mesmo. Que a galera vai começar a ficar com medo e sem o que comer e vai pra rua, vai fazer o que na rua? Então, tem isso. Mas é claro, o ideal seria que o país tivesse um poder econômico muito violento para conseguir sustentar a população dentro de casa enquanto a pandemia fosse controlada. Mas, infelizmente, né, por enquanto, pelo menos, nós não somos essa potência. A tendência é que o poder econômico do Brasil aumente. Esses são os números que estão válidos, né? Acho que você vai poder confirmar isso. Os números estão ficando cada vez mais favoráveis, mas infelizmente ainda não temos um cenário que possibilite, né, isso. Então a população tem que ajudar. Se cada um fizer a sua parte, eu costumo dizer, pinga enche o balde, filhão. Então se cada um fizer a sua parte, todo mundo vai sair feliz dessa. O que não pode é cada um ficar com egoísmo, né? Pensando só em si. Estou em casa, mas o meu patrão tem que pagar. Como é que o teu patrão vai pagar se ele não está produzindo? Se ele não tá tendo caixa para isso? Vai quebrar e quando for mandado embora, a empresa vai decretar falência. Posso estar falando besteira, depois você me corrige. Mas a empresa decreta falência, manda todo mundo embora e não tem mais o que pagar. Porque a empresa fechou, decretou falência, não tem mais de onde tirar. Então o cara que achava que podia ficar em casa recebendo dinheiro, ele deixa de ficar porque a empresa quebrou e aí além de não ter dinheiro, fica sem emprego.
Aí aumenta o índice de desemprego, aí a pessoa espalha currículo para Deus e o mundo e pega qualquer coisa para poder sustentar com a família, né? Isso não é o cenário ideal. Então, se a população não se unir e ajudar o Brasil mesmo, a ajudar a economia de uma forma mais ativa, mais agressiva, não tem como, não tem governo que sustente isso, né? Então, é tenso o negócio. Realmente é preocupante. Fizeram uma pergunta aqui. Deixa eu ver. A expectativa nesse tempo é aumentar ou diminuir a epidemia do coronavírus no Brasil? Quem foi pergunta do Walter. Isso aí é difícil, né? A gente não tem como responder essa pergunta. A tendência, pelo que o Ministério da Saúde diz, a tendência é aumentar. Mas isso aí não tem como, eu não sou especialista na área, eu não posso dizer. Isso aí seria mais a questão de números do próprio Ministério da Saúde, né? A gente não tem como falar sobre isso. Tem uma pergunta do TCMS aí, que eu não sei o que é. A empresa tem reservas. Cara, isso é complicado a gente analisar, né, Léo? Porque as empresas podem sim, as grandes empresas podem ser saudáveis a ponto de conseguir segurar os seus funcionários durante um tempo, mas as empresas menores, né, as empresas com poucos funcionários, com baixo capital de giro, com folha de pagamento alta. Existem as empresas com fundo, eu imagino, mas existem também as que não têm, né? As empresas menores ali, de 10 funcionários, 15 funcionários. Não tem. E outra coisa, ninguém trabalha de graça. Você acha que o empresário, mesmo que ele tenha uma grande reserva, ele não vai sustentar isso por muito tempo, até mesmo porque ele precisa manter a saúde da empresa dele. Se ele sustenta esse empregado sem receber nenhum tipo de remuneração por isso durante 3, 4 meses, ele vai acabar a reserva dele, ele vai falir e vai desempregar todo mundo, que é uma situação muito pior, né? Então, e ele também vai ficar com uma dívida absurda, né? Então ele também precisa, o próprio empresário também precisa se cuidar, porque ele também é uma vida humana, né? Então também se ele ficar, mesmo que ele tenha uma reserva, se ele distribuir tudo que ele tem, sem nenhuma perspectiva de crescimento, qual que é o planejamento estratégico que ele vai ter, né? Ele vai quebrar do mesmo jeito. Então ele precisa ter essa reserva até para, no momento de crescimento novamente da economia, ele ter capital para aumentar a carga produtiva gradativamente e não ficar com impacto, né? Exatamente. O mercado brasileiro é um mercado muito competitivo. Com a globalização, as empresas elas competem internacionalmente. Então, se ele não tiver capital para investir, para poder estar se reinventando, investir em tecnologia, ele não vai conseguir se manter no mercado, ele fatalmente vai falir. Realmente é muito difícil. A situação do país é complicada. Agora, sim, acho que a primeira coisa essencial que uma pessoa precisa fazer, não só autônomo, se você tem carteira assinada, se você é até funcionário público, é você, nesse momento, poupar dinheiro. Entendeu? Não é o momento de gastar, não é o momento de você comprar o celular novo, não é o momento de você, sei lá, fazer obra na casa, é o momento de você poupar. Porque se você parar para pensar, esse pode ser o seu penúltimo salário, ou último salário. Você não sabe o que vai ser daqui para frente. Então, qualquer dinheiro que você consiga poupar agora e economizar pode fazer falta no futuro. Essa é a primeira dica primordial. Porque tudo na vida é prevenção. Se você consegue se prevenir, se antecipar um problema, você consegue melhorar a sua qualidade de vida. Então, não é um momento de gastar, não é um momento de comprar o celular novo. O presidente autorizou, através de uma medida provisória, a antecipação das férias por esse período. Então, muita gente está de férias, recebeu o 13º, recebeu as verbas de férias. Então, aproveita, pega esse dinheiro e você não gasta. Gasta só com o essencial e guarda, porque você não sabe como é que vai ser o futuro. Acho que é coisa emergencial fazer isso. Não é o momento de gastar, é comprar o essencial e economizar. Porque você não sabe se vai ter um grande desemprego no país, quanto tempo você vai ficar sem trabalhar, aí não tem, está indefinido ainda. Então, realmente, você precisa economizar. Essa ideia que você deu ali, na verdade, ela serve não apenas para esse momento, né? A gente, eu acho que a matemática básica financeira, é claro que existem todas as variáveis, né? Por isso um especialista estuda tanto para isso, mas a matemática básica é você gastar menos que ganha. Não tem como ser diferente. Se você gastar mais do que ganha, você vai viver com o dinheiro dos outros, e aí já era. Aí os teus 10 reais lá vão virar 7, que depois 5, que depois 3, daqui a pouco tu tá pagando só para pagar, tá trabalhando só para pagar a dívida. Só que nesse momento em específico é importantíssimo a gente reforçar isso e ficar cada vez mais cauteloso, até porque a gente não tem nem muito o que fazer na rua, né?
Aqui, pelo menos, o correio não estava nem funcionando. Acho que reabriu agora. Então, ficar comprando coisa realmente, coisa parcelada, parcela no cartão, a não sei que seja, pô, item essencial mesmo de alimentação, né? Fora isso, é tentar economizar realmente, como você falou no início da live, fazer o colchão financeiro e cair para dentro, ficar de olho sempre nos números, né? Tem muita gente que tem medo de olhar a conta bancária. Eu acho que a pessoa tem que ter amor para olhar a conta bancária, porque aquilo ali é que vai comandar, né, o lado financeiro, né, todo o planejamento, né? Então a pessoa, não, nem vou ver minha conta porque eu sei que está estourado, nem vou ver porque eu sei que está assim, nem vou... Aí, porra, foge do problema e aí o problema só cresce, o monstro só cresce. Então, a pessoa tem que saber o que ela está fazendo, né? O planejamento é tudo, né? Controle, planejamento, isso é tudo. Exatamente, exatamente. Planejamento é tudo mesmo. O César falou, tem o César Corsi, ele é aluno meu, ele está aí na live também. Aí ele falou que isso aí serviu para dar um choque na população, um choque de cultura, de entendimento, de família, de valores, né? Não preço, valores, né? E a gente está precisando conviver com a gente mesmo, né? Então, cara, tu tem que aproveitar o tempo e produzir, de alguma forma. Seja lendo um livro, seja estudando contabilidade financeira, seja estudando qualquer coisa que vá agregar e não ficar apenas se afundando cada vez mais, porque já é. Senão, meu amigo, a ansiedade vai lá em cima e depois que o bicho pegar, não tem mais jeito. É verdade. O Luiz Carvalho, Carvalhosa, sei lá, Isso. Carvalho. Não sei se é conhecido teu, isso eu não lembro. Sim, sim. O ideal seria o E aí, micro e Carvalho? pequeno obter recursos necessários do governo para manter seu negócio descomprometo e não demitir. Isso seria o cenário atual se o governo tivesse dinheiro, né? O problema é que não tem dinheiro. Vou tirar de onde? Vai aumentar a dívida interna ainda mais? Se pudesse, sim. Agora, é a questão do endividamento, né? O endividamento é complicado. Os empresários eles já têm uma parcela grande de endividamento. Então, se você endivida ainda mais, você pode tornar a empresa insolvente. É claro que existem pessoas que ainda podem realmente conseguir obter empréstimo com o banco, até com o BNDES. O governo facilitou, né, aquele cartão BNDES para o microempreendedor, ele consegue até ter um saldo. Mas é aquilo, eu preciso do dinheiro entrar. Já tem o dinheiro. Não tem jeito, não tem opção. O dinheiro ele vai conseguir manter isso durante muito tempo. Ele vai se endividar, a situação dele vai ficar cada vez pior. O endividamento é a pior coisa. Eu tenho uma opinião que ela é diferente de muita gente, né? Eu acho que empréstimo bancário ele só deve ser utilizado em último caso, quando você vai pegar aquele dinheiro e investir num ativo, ou seja, aquele teu dinheiro vai gerar novas rendas. Que vai gerar nova fonte de renda. Se você pega aquele dinheiro para você gastar ou para comer, você fez um mau negócio. Entendeu? Essa é a minha opinião, não sou o dono da verdade, mas claro. O empréstimo bancário, para mim, ele é o grande fator de miséria das pessoas. Né? Se a pessoa pega o dinheiro, não vai investir, não vai trazer retorno para esse dinheiro, a pessoa vai gastar, a pessoa realmente vai ficar pior do que estava antes. Porque ela pegou emprestado, ela já não tinha. Aí ela pegou emprestado, então ela vai ter que se sustentar e ainda pagar o empréstimo. E isso é um pouco da tradição, podemos dizer assim, do brasileiro. Não sei se lá fora é assim, mas o brasileiro é muito imediatista, né? Ele não consegue segurar a onda para fazer um caixa para comprar um bem, né? Sei lá, vamos botar lá um carro, por exemplo. A pessoa não consegue juntar dinheiro para comprar um carro, mas ela consegue financiar o carro e pagar a prestação. Então, assim, por que ela não segura um pouquinho a onda para fazer essa troca, né? Claro que às vezes tem uma necessidade maior, como eu tive recentemente uma necessidade de trocar um carro velho que eu tinha por um carro um pouco mais novo e tal, mas aí era uma necessidade pessoal. É claro que o cenário precisa ser todo analisado, né? A minha casa, por exemplo, é o mesmo esquema, casa financiada. Se não tiver como, eu não ia conseguir, no tempo que eu precisava, comprar uma casa com dinheiro à vista. Ia demorar, sei lá, 20 anos para isso. Aí realmente ia demorar muito. Mas às vezes as pessoas financiam um celular que custa 5 mil reais, vai lá e financia e bota lá em 10 prestações que consome 30% do salário da pessoa por 2 anos, 3 anos, sei lá. E aí realmente o bicho pega. É complicado. Se você vai comprar um celular, por exemplo, que você vai trabalhar com ele, sem problema nenhum, você vai tirar a fonte de renda do celular. Agora, se você comprar um celular que ele não é um ativo para você, ele é um passivo,
Aí você complica a sua vida, né? Complica cada vez mais. Não é uma coisa interessante de fazer nesse momento. Deixa para um próximo momento, né? Tem uma pergunta aqui do Walter, né? Qual seria a melhor opção a ser feita para não sofrermos com a crise financeira nessa fase atual que estamos passando com o coronavírus? Bom, infelizmente, as melhores coisas que poderiam ser feitas já deveriam ter sido feitas. No momento atual, eu acredito que existem profissões, por exemplo, que estão impedidas de trabalhar pelo próprio sistema, o prefeito já proibiu, então essas pessoas elas estão limitadas, né? Mas existem certos tipos de profissão que ela pode até procurar novas fontes de renda através do home office. Existem alguns sites que eu separei aqui, para quem estiver em situação assim, que precisa de um emprego urgente, que tenha sido demitido, que são, assim, no momento você até consegue alguns empregos dependendo da sua área, né? Eu conheço vários amigos, por exemplo, que conseguiram emprego de home office através do LinkedIn. O LinkedIn é uma excelente ferramenta que está à disposição, é um site, né? É uma rede social. Exatamente, uma rede social de network, onde você coloca as suas atribuições que você faz, a sua experiência de trabalho, e inclusive tem amigos que já se foram até embora do país, né? Estão trabalhando em outros países devido ao LinkedIn. É um excelente site, assim, quem está em situação complicada que pode arrumar. Outro site também interessante para trabalho de home office é um site estrangeiro chamado Workana. Ele é mais utilizado para quem é prestador de serviços, né? Autônomos, por exemplo. Ele funciona em toda a América Latina. Você, dentro desse site, você mostra o que você faz, se você mexe com computador, se você faz programas, e você mostra ali nesse site, e aí você consegue bons contatos na América Latina, você consegue vender o seu serviço e ter uma fonte de renda. Então é isso, o momento é de você procurar novas fontes de renda, economizar e esperar aí, vamos ver o que vai acontecer. O ideal seria, na verdade, claro, de novo, a questão seria o cenário perfeito, né? A pessoa não ter apenas uma fonte de renda, né? Ela escalonar os negócios dela e ter mais de uma fonte de renda, que é para que numa situação dessa, por exemplo, o impacto seja menor, né? E hoje tem muita gente investindo na internet mesmo, né? Em marketing digital, em divulgação, ou até mesmo em canal no YouTube. Eu mesmo tenho um canal no YouTube, eu falo sobre alguns assuntos. Ele não é monetizado, é um canal pequeno ainda, mas, cara, tem muita gente vivendo de YouTube, né? É uma ferramenta que você poderia hoje estar ganhando dinheiro pra caramba. Porque, pô, qual é a porcentagem da população que está em casa assistindo TV ou está em casa assistindo YouTube, sabe? Então, esse tipo de estratégia também a pessoa tem que pensar numa situação dessa, né? Aí já fica até a sugestão, galera. Hoje, inclusive, às 7 horas entrou um vídeo lá no canal. Mas não é todo mundo também que tem condição de ter um canal, que tem conhecimento, que sabe editar vídeo. Eu citei só um exemplo. Mas tem, por exemplo, como você fazer um curso online. Você, por exemplo, Léo, você é um cara especialista em contabilidade. Eu tenho certeza que você já pensou nessa possibilidade de repente, fazer um curso online e distribuir para as pessoas estudarem. Seria uma fonte de renda passiva. Tu ia estar em casa dormindo vendendo teu curso, né? E ia entrar dinheiro para você. Talvez não foi esse momento, ou talvez você já esteja pensando, ou talvez você já esteja criando, desenvolvendo. Eu não sei, mas eu tenho certeza que tu já pensou nisso, porque tu é um cara malandro e vai saber, pô, a renda passiva, tu tá ali tranquilão, tu já investiu o teu tempo na produção daquele material e depois você vai ter só o retorno financeiro daquilo. Mas, de novo, a maioria das pessoas é imediatista, querem resultado logo. Mas aí acontece um colapso desse, a pessoa fica sem saber o que fazer. Teve um comentário ali um comentário de acho que manicure, se eu não me engano, não sei se você chegou a ver. Como faz a manicure que precisa de clientes para sobreviver? Vocês acham que as restrições sobre isolamento devem ou não continuar? É complicado. É complicado. Você vê essa situação. A manicure ela depende do ponto onde ela trabalha. Eu faço a contabilidade de alguns salões de beleza e geralmente a manicure ela mora distante do local onde trabalha, ela mora muito longe. Então, até mesmo para ela conseguir atender os clientes dela na casa, ela vai ter que se deslocar. E com essa restrição de transporte público, diminuição, isso tudo é complicado. Então, como é que eu digo, é um ramo de negócio que está
correndo risco. Eu acho que é complicado para essa pessoa que não tem dinheiro sobrando, que ela depende, que ela ganha por comissão. Ela não tem salário, o manicure não tem salário fixo, o cabeleireiro não tem salário fixo, ganha por comissão. Então, se ela não trabalhar, ela não ganha. Então, como é que ela vai ficar dentro de casa durante muito tempo? Ela não vai conseguir, não tem essa opção para ela. É isso justamente disso que nós estamos falando. E É realmente são justamente pessoas que esse, é justamente esse impacto que a gente está exatamente tentando ter uma visão um pouco mais produtiva disso, né? Porque justamente não adianta ficar em casa, não tem como ficar em casa. A economia não vai rodar. E aí não tem transporte público. Não sei como é que está aí. Você está no Rio ou está em São Paulo agora? eu estou no Está no Rio. Rio, né? Está no Rio. Eu não sei como que está a questão do transporte público aí, mas aqui em Santa Catarina, cara, não tem ônibus na rua. Não tem transporte público, sabe? O máximo que tem é Uber, e provavelmente são poucos, porque poucos vão se arriscar, né, a contrair o coronavírus e tal. E táxi também, a mesma coisa, tu não vê. Aí a pessoa, como você acabou de falar, a pessoa, pô, às vezes mora muito longe do local de trabalho dela, no manicure, no caso, e ela precisa se deslocar, ela vai ter que, ao invés de pegar ônibus, que, sei lá, não sei quanto é que tá o ônibus no Rio, vamos dar um número, R$ 5, ida e volta, R$ 10, vai ter que gastar um Uber, que vai custar 20, ida e volta. Então ela acaba afetando de qualquer forma o lucro dela. Então ela já começa a repensar, pô, vale a pena eu sair de casa para ganhar a metade do que eu estava ganhando antes? Ou é melhor ficar em casa, me cuidar e não correr o risco de pegar a doença? Então, Exatamente. Está entre é dois tenso. extremos. Ou vai para rua, É se que arrisca a pegar e de repente ter uma complicação, parar no hospital, precisar ficar durante muitos dias internado, ou então trabalhar para sustentar a família. É uma teve, situação difícil. teve um comentário, acho que depois volta ele ali de novo, sobre se a gente acha que o Brasil poderia ter evitado chegar o coronavírus aqui. Cara, eu acho que não. Eu acho que não. Eu Concordo. acho que isso, um mundo globalizado do jeito que está, não tem como. As pessoas vão viajar. Tem algumas histórias, não sei até que ponto isso é verdade, tá? Mas eu estou buscando muitas informações confiáveis, inclusive de artigos estrangeiros, não brasileiros, porque aqui a mídia filtra muita coisa. Eu estou vendo casos de que esse vírus surgiu num país, que eu não vou falar qual é o nome, surgiu num país e esse país quis esconder esse vírus por motivos de ego, ou sei lá, para não causar um pânico mundial, alguma coisa assim. Tentou esconder, inclusive o médico desse país alertou o governo, e aí o governo obrigou esse médico a se retratar dizendo que ele tinha se enganado. Então eles tentaram esconder o vírus ali dentro. Até que chegou uma hora que o vírus saiu dali. Óbvio, alguém viajou para esse país, depois foi para outro, e aí começou. Né? Aí o hospedeiro sabe-se lá como é que foi. Então, evitar com que o vírus chegue, acho que isso é impossível no nosso cenário. E doenças existem, gripes existem, vírus, esse mesmo Covid-19, ele já é uma variação do coronavírus que já existia, então a doença vai ter, não vai ter jeito, Não né? tem jeito. Porque a gente precisa combater, e a única forma de combater uma doença é criando imunidade, né? Criando anticorpo. E é isso que eu acho que está faltando um pouquinho, sabe? Talvez não seja o momento porque não tem ainda um medicamento específico para a solução do problema. E a vacina não tem, porque para criar uma vacina demora muito. Mas a gente não tem um combate a essa doença muito efetivo. Às vezes o paciente fica 14, 15 dias internado no hospital. A partir do momento que a gente tiver um medicamento comprovado que de fato resolva o problema da doença em menos tempo, aí eu acho que não vai ter jeito. É encarar o problema, resolver, ficou doente, vai para o hospital ou vai tomar um medicamento em casa e pronto. Mas eu acho que evitar, acho que não tem política, a não ser que fechasse todos os aeroportos do mundo, os países do mundo, e cada um só ficasse no teu país. E aí ia ficar ali. Não tem jeito. Não tem, infelizmente não tem. No globalizado, eu realmente concordo, não tem como impedir uma doença dessa. Se nem os Estados Unidos, com todo que a potência que ele é conseguir impedir, quanto mais o Brasil iria conseguir impedir a entrada de um vírus desse. É impossível, né? Infelizmente não tem como. Não tem como. Ó, tem o Vitor alguma coisa comentou que as empresas de ônibus já começaram a demitir funcionários. Cara, essa é a realidade. Infelizmente, essa é a realidade. As empresas que não tiverem um capital muito saudável para manter os funcionários parados durante sabe-se lá quanto tempo, né? Porque até então não tem a previsão, né? Só tem achismo. Né? Não tem como a gente vai ficar parado mais 1, 2 meses, 3 meses. Não tem como.
E aí que a gente estava falando anteriormente, se a empresa vai começar a reduzir custo, não tem como ser diferente disso. Qualquer empresário que tenha sã consciência, que não consegue sustentar todo mundo durante 4 meses, vamos dar um exemplo, né, de números, ele vai começar a diminuir o custo para conseguir sustentar por mais tempo. Essa é a matemática básica, né? É diminuir a curva dos gastos para poder aumentar e tentar diluir para que lá na frente ele consiga se recuperar. Essa é a minha opinião. Exatamente. A Tereza aqui fez uma pergunta, né? Peraí, quem vai ao salão toda semana poderia guardar esse dinheiro e dar para a manicure quando tudo acabar? Vamos nos ajudar? Ela fez aqui uma proposta, né? É interessante, né? Se a pessoa puder fazer isso, é claro que seria uma boa. Agora, tem pessoas que, por exemplo, não vão ter. Conheço vendedoras que trabalham com vendas de casa em casa que não está nem entrando para ela. Como é que ela vai fazer isso? Quem puder fazer, é claro que seria interessante. Agora, e quem não puder? Quem teve a sua renda afetada, vai conseguir fazer isso? Essa que é a questão. O efeito em cascata que acontece na economia, a falta de dinheiro vai faltando para todo mundo, vai quebrando todo mundo. Porque a economia ela não é cada um por si, é um sistema que o dinheiro vai circulando ali entre as pessoas. Se um elo é quebrado, aquilo ali parou de circular, vai sendo um efeito em cadeia. Vai todo mundo quebrando ao mesmo tempo, todo mundo falando. Teve um comentário que eu vi, Léo, eu queria até que você desenvolvesse esse comentário. Sim. Bom, enfim, eu não vou dar minha opinião sobre esse comentário, mas, cara, falaram assim, é fácil, é só imprimir mais moeda. E aí resolve o problema do dinheiro no Brasil. Cara, isso já foi feito no passado. Sim, pois é, então, você que é um cara que manja do assunto, quais são os impactos que imprimir mais papel, mais dinheiro, isso causa no país? Aumenta a dívida interna absurdamente, né? A inflação vai lá pro alto. Ninguém vai confiar no Brasil para pagamento de nada. Exatamente. Isso, inclusive, já foi feito, foi até proibido, né? O Banco Central, hoje em dia, ele é autônomo. O país, o governador não pode mandar imprimir moeda. O Banco Central ele tem autonomia para emitir moeda de acordo com o PIB do país, né? Se você emite Mas isso foi feito há muito tempo, né? Já tem bastante tempo. Não lembro quanto tempo, mas tem muito tempo já. Foi no governo Collor, se eu não me engano. Foi. Exatamente. Foi no governo Collor. Uhum. Exatamente. Então, o que acontece? Quando você emite muita moeda, acontece como qualquer bem que você tem de mais no mercado. Quando você tem uma oferta muito grande, o preço daquele bem cai. Devido à curva da oferta e da demanda, quando tem muita disponibilidade daquele bem, o preço vai cair. Então, o dinheiro vai desvalorizar e você vai precisar de uma montanha de dinheiro para comprar aquilo que você comprava com uma nota. Então, a inflação dispara. Isso aí é a pior coisa que você pode fazer para um país, é você gerar moeda. Você tem que produzir bens, você não pode gerar moeda. Gerar moeda, você afunda o país rapidamente. O Kyosanin, só para você entender, Kyosanin Jost. Kyosanin é uma expressão do Taekwondo. Como eu sou mestre de Taekwondo, provavelmente ele me acompanha por conta disso, né? Aí a gente troca informação. Kyosanin significa professor. Então ele provavelmente é professor de Taekwondo. Prezados, o que vocês acham da gestão estratégica usada pelo Estado de Santa Catarina? Não sei se você está acompanhando, Léo. Vou só te dar um panorama de um pronunciamento que o governador de Santa Catarina deu agora, tem meia hora mais ou menos. Pouco antes da gente começar a live, eu estava assistindo. O que ele fez? Há 14 dias, ele fechou o Estado. Ele mandou todo mundo para casa, deixou só os serviços essenciais, como provavelmente na maioria dos estados. Isso já tem 2 semanas já. 2 semanas? Não, 1 semana. Completou 1 semana agora. Aí hoje ele fez o pronunciamento que a partir do dia 1º de abril, dia da mentira, mas não é mentira, isso é verdade, eu acabei de ver. Dia 1º de abril ele vai começar a liberar os serviços não essenciais também, tipo academia, comércio no modo geral. Mas cada comércio vai ter a sua responsabilidade de fazer uma restrição de número de pessoas, né? Então, uma delas, por exemplo, é não aproximar pessoas por menos de 1,5 m. Então, 1,5 m de distância entre as pessoas, por exemplo. Manter a higiene com álcool gel e tal. Mas ele já falou, ele fechou Santa Catarina por 2 semanas e vai começar a reabrir agora. Não sei se isso foi em comum acordo com a reunião que eles tiveram com o governo federal, né? Com todos os governadores do governo federal, que começou a estimular que o mercado voltasse a ativa, né? Para abrir o Brasil de novo.
ou se foi uma decisão própria que ele já tinha planejado anteriormente. Não é essa a questão. Então, de novo, não é uma opinião pessoal que eu tenho do governador, é o que ele está falando e que eu estou passando para você. Então, ele fechou antes de ter casos confirmados em Blumenau, quando ele fechou o estado, né? Eu acho que não tinha caso confirmado ainda. Então, foi uma medida preventiva, segurou 15 dias, 2 semanas, e aí agora ele vai soltar de novo com restrição. Eu, particularmente, acho uma estratégia muito boa. Mas, economicamente falando, teve impacto. Aí é isso que você puder aí desenvolver. Justamente, a estratégia é essa, ele não teria outra opção. Veja bem, o governador do estado de São Paulo, ele também fez a mesma coisa, ele fechou o estado de São Paulo, fez aquela coisa, diminuiu a região do ABC, teve até os transportes todos paralisados, né? E eles estão voltando atrás, porque se eles não tiverem ajuda do governo federal, eles não vão conseguir nem pagar as contas dos seus próprios funcionários. Então é uma atitude inevitável, né? As prefeituras, os governadores, eles não têm como se manter. O governo não... vou entrar aqui, não quero entrar em polêmica, mas já entrando, né? O governo não produz nada. O governo, ele usa o dinheiro nosso através dos impostos. Ele administra, né? Ele administra o dinheiro dos impostos. Então, o que acontece? Se ninguém produzir, se ninguém pagar imposto, como é que o governo vai pagar suas próprias contas? É dar um tiro no próprio pé. Então, acho que a medida foi acertada. Agora, se isso vai ocasionar um maior número de mortes, a gente só vai saber lá na frente com o tempo, né? Agora, economicamente, ele fez a melhor coisa que poderia ter feito. Ele salvou muita gente da miséria e salvou até o próprio governo, porque senão, depois de um tempo, ele não ia conseguir pagar as contas. Como é que ele vai conseguir manter o Estado, se o Estado não produz nada, só depende de quem produz? Não poderia ter feito melhor coisa. É inevitável, ele deveria ter feito isso. Se não fizesse agora, não ia aguentar mais nem uma 2 semanas, ele ia ter que fazer. O que eu acho aí qual foi o planejamento dele foi exatamente esse, diminuir a curva do crescimento da epidemia. Obviamente, quando a gente diminui a curva, a gente estende o prazo de solução, né? A gente amplia o prazo de solução, mas a gente não sobrecarrega ainda mais um sistema de saúde que já está precário há tantos anos, né? Então, acho que era para confinar a galera, para que o vírus não se espalhasse, para que não fosse todo mundo para o hospital ao mesmo tempo, porque aí ia ter um colapso no sistema de saúde e poderia ter sido pior. Então, acho que ele quis frear isso para a curva não se acentuar, a curva de crescimento não se acentuar, e meio que balancear com a economia. Também não ia adiantar ele deixar a economia fechada 2, 3 meses. Isso também seria dar um tiro no pé. Então, achar esse equilíbrio que foi o ponto ideal. Se realmente o equilíbrio foram esses 14, 15 dias, não se sabe. Não tem como a gente prever e não tem números estatísticos que comprovem isso ainda. Mas tem países aí que estão começando a controlar a epidemia com 3 meses. Estão começando a controlar a epidemia, né? Não a economia, desculpa, a epidemia. Com 3 meses. Em 3 meses a curva só estava subindo, o gráfico só estava aumentando. Agora, será que a gente conseguiria segurar 3 meses de economia parada? Eu acho que não. Eu acho que a gente não tem poder econômico para isso. Não, infelizmente não. Agora o Brasil ele é sortudo. Existe um fator aqui muito interessante que é diferente de todos os países. Essa epidemia ela começou em dezembro do ano passado, se eu não me engano. Em janeiro estava na China e a partir de janeiro começou a se espalhar para outros países. Isso é notícias que muita gente já está sabendo, né? Fizeram testes com medicamento, né? Um antibiótico e um medicamento para malária. E parece que esse medicamento é eficaz no tratamento da malária. E foi justamente quando os casos aqui no Brasil começaram a se acentuar que esse estudo, até a FDA americana, né, que é como se fosse o que regula lá os medicamentos americanos, aprovou o teste desse medicamento, a cloroquina. E, então, o Brasil, o ministro Mandetta já autorizou o uso desse medicamento no Brasil como forma de teste para verificar. Então, a gente tem uma grande chance dessa curva aí ser muito menor do que nos outros países. Então, até nisso, o Brasil teve um pouco de sorte. Então, espero que esse medicamento funcione, que dê resultado. A gente não vai ter uma curva tão acentuada como no caso da Itália, Alemanha, do Irã, né, que está uma situação complicada. Esse negócio desse remédio que eu não sei falar o nome, você falou, mas eu não sei falar, mas é esse nome aí. Eu também estou acompanhando essa evolução. O governo federal, inclusive, zerou os impostos sobre esse medicamento. Mas é um medicamento que precisa ser administrado dentro do âmbito hospitalar
Fique bem claro, não vai sair comprando esse medicamento, até porque eu nem sei se vai conseguir comprar agora, mas é para ser administrado no âmbito hospitalar, porque é um remédio que pode causar novos efeitos colaterais também. Mas só para falar, mas realmente tem isso e vamos ver como é que tá, né? O desenvolvimento disso. Aí tem ali, ó, opinião de vocês, o que contribuiu para o coronavírus foi na época do carnaval. Cara, não tem como a gente ficar culpando aqui. Eu acho que não justifica a gente ficar achando culpado. Pode ter sido aumentado pelo carnaval? Pode, mas só Deus sabe, né? E é bem provável que tenha sido, né? Bem provável que tenha sido por conta do carnaval. Chegaram 18 navios aqui na costa, em Santos e no Rio de Janeiro, uma quantidade imensa de estrangeiros. É óbvio que isso aí contribui, né? Pode ter contribuído. Mas o que não quer dizer que se não tivesse carnaval, a gente não estaria com o vírus aqui. Não quer dizer, porque os estrangeiros iam vir para cá do mesmo jeito. Então não faz muito sentido isso também. Acho que acabou. Emerson, seja bem-vindo. Ah, teu primo aí, ó. Tem mais alguma coisa que você botou na pauta aí, não? Deixa eu verificar. O Emerson fez uma pergunta hoje, mandou para mim, e eu fiquei de responder aqui na live para ele hoje. Já que ele entrou, né? Ele começou a investir na Bolsa de Valores e perguntou o que eu achava, se era uma boa. Olha, é um excelente timing para você investir na Bolsa nesse exato momento. Porque qual o segredo de qualquer negócio? Né? Os fenícios, o povo fenício, né, que é um grande povo comerciante, já sabia que o segredo de você ganhar dinheiro é através do comércio. Ele realmente consegue ganhar muito dinheiro no comércio. E como é que você ganha dinheiro no comércio? É você comprar um bem barato e vender ele caro. Então, o que aconteceu na Bolsa de Valores nesses dias? A Bolsa estava atingindo recorde em cima de recorde, ultimamente, e depois desse surto do coronavírus, a Bolsa despencou aí, tem fundos que perderam 20%, 30%. Então, esse é justamente o momento para você entrar na Bolsa. Quem quiser, quem tiver conhecimento. Eu aconselho que a Bolsa não é para qualquer um, né? Não é uma coisa que simplesmente, eu vou comprar ali uma ação que eu achei legal. Não vou me aventurar. Você vai perder muito dinheiro, certamente. Não é assim que funciona. Mas com o mínimo de conhecimento você consegue investir na Bolsa e quem quiser, esse é o momento ideal. Né? O momento de desespero. Quando está todo mundo desesperado, Bolsa cair, é o momento de comprar. Quando está todo mundo eufórico, a Bolsa está batendo recorde, é o momento de vender. Esse é o segredo. Então é o momento ideal de quem quiser entrar na Bolsa, é esse o momento. Aí tem muitas ações boas aí, preço de banana. Eu lembro que uma vez eu perguntei para você, você me deu uma resposta rápida e que me explicou tudo. Para você investir na Bolsa, primeiro, você tem que ter um colchão financeiro. O que é colchão financeiro? Você tem um dinheiro que você pode perder e não vai te fazer falta. Basicamente isso. E o segredo é você vender as ações na alta e comprar na baixa. Ou seja, você vive de risco. Né? Por isso que tem que ter um colchão financeiro que não vai tirar o sustento da tua família, não vai fazer diferença para você. Então você pega lá um valor, separa especificamente para isso, que você pode correr o risco de perder, que não vai ter problema. Você começa a trabalhar isso, identifica o mercado, começa a trabalhar e aí você, sim, ganha dinheiro. Mas você precisa trabalhar com um dinheiro que sobra, né? E não é um dinheiro que vai te fazer falta. Então, basicamente, exatamente. Em resumo, eu lembro que você me explicou isso e ficou muito claro. Você vende na alta e compra na baixa. Ou seja, corre risco. Quem é que quer correr risco de perder dinheiro hoje? É complicado. Tem que saber muito bem do que está fazendo, né? Com certeza. É só você ver o que aconteceu com as pessoas, né, que estavam na Bolsa nesse momento. A pessoa tinha 100 mil, simplesmente passou a 50 mil do dia para a noite. E se a pessoa precisar desse dinheiro, se esse dinheiro não é um dinheiro que ela estava sobrando, ela realmente vai precisar, como é que ela vai fazer? Ela vai perder 50 mil assim de cara? Ela vai vender as ações na baixa para poder usar esse dinheiro? Então, como qualquer investimento de risco, você não pode colocar um dinheiro que você precisa. É um dinheiro que você não pode depender dele. É um dinheiro que você tem que esperar o momento certo para vender. Se você precisar dele, você pode, naquele momento que você precisar, você perde dinheiro. Então, investimento de risco é com capital excedente. Não é um capital que eu preciso ali para ano que vem comprar o meu carro, ou então daqui a 5 anos comprar o meu imóvel. Se você tem algo com um prazo certo,
para você comprar, é um dinheiro que você vai precisar dele, então você não pode investir em capital, em investimento de risco. Essa é a melhor estratégia para você se dar bem. Pois é, então, bacana. Isso aí. Ó, só falar uma coisa rapidinho. A live, ela limita em 1 hora. Então já está estourando o tempo. Quer falar mais um pouquinho ali? A gente inicia outra. Eu só aviso o pessoal, a gente inicia outra. Se tem algum tema aí, ou tu acha que já fechou? Quer fazer alguma Se outra? alguém quiser fazer mais alguma pergunta, tirar alguma dúvida, eu estou aqui à disposição. Tá, vamos fazer o seguinte então. Eu vou encerrar essa aqui e vou abrir outra. Aí a galera que estiver assistindo, que quiser acompanhar, abre de novo a live ali, que a gente vai estar ali disponível. E aí a gente fala mais um pouquinho e vê qual vai ser o envolvimento do pessoal. Se o pessoal se envolver legal, tiverem perguntas inteligentes aí, a gente vai respondendo, vai desenvolvendo. Se vê que o pessoal deu uma esfriada, e a gente encerra ali mais pra frente, e de repente no outro dia a gente marca outra. Porque senão daqui a pouco abre um contador aqui da live e tem que cortar do nada, como aconteceu ontem, eu não sabia. Aí encerrou do nada. Tá? Então, rapaziada, se vocês quiserem continuar assistindo aí, fica de olho, que eu vou encerrar isso daqui, mas a gente vai abrir outra. Tá? Até daqui a pouco, Léo. Vou te já chamar de novo aí. Valeu. Aí, fechou. Beleza, funcionou. Fechou. Já reiniciou o telefone, cara? Não, fechei tudo aqui, as notificações. Tinha muita notificação aqui no telefone. Deve ter dado ruim na memória. Deve ter enchido a memória. Exatamente. Se fosse iPhone, funcionaria. Tem que falar bem do iPhone agora, porque eu falei mal, né? Então daqui a pouco o pessoal já vem aqui, ó. Já vem meter o pau aqui. Mas, beleza, agora tá funcionando. Eu vi aí que o Carvalhosa tinha falado sobre fundo imobiliário. Qual foi a pergunta? Você pegou a pergunta que ele tinha feito sobre fundo imobiliário? Quem foi que fez? Foi o Luiz Carvalhosa. Foi na outra live, ele tinha feito uma pergunta sobre então não vou conseguir ver aqui agora. Então não vou conseguir ver. Só pedir para ele, daqui a pouco ele pede para ele fazer de novo. Aí ele comenta ali. Eu tenho umas perguntas aqui, cara. Não sei se você separou alguma coisa de perguntas comuns ali que as pessoas fazem para você, seus clientes, né? Então, só lembrando, o Leonardo que está aí, não sei se o pessoal entrou agora, ele é especialista em contabilidade, né? Ele trabalha com isso, tem um escritório disso, e está falando um pouquinho sobre como a gente tentar manter o máximo possível a nossa saúde financeira durante esse período, nessa recessão da economia, sei lá, questão do trabalho e tal. Então, eu tenho umas perguntas aqui, cara. Tem alguma aí quente que você julgue que vale a pena a gente tratar, ou eu posso dar uma ideia aqui? Pode dar uma ideia. Manda aí. Tá, tem aqui, ó. Basicamente, porque a contabilidade documental é possível a contabilidade. Tá, quem é autônomo? Tá? O Luiz comentou ali de novo, ó. Esses são renda variável, também foram para o saco na grande maioria, em muitos casos muito pior do que a bolsa. Renda variável. Fundo imobiliário. Tá, entendi. O que acontece? Eu vou falar aqui um fundo imobiliário. Para quem não conhece, o fundo imobiliário é semelhante ao que você comprar, ao investimento mais clássico que as pessoas gostam de investir, principalmente o brasileiro. Você vai comprar um imóvel e você vai alugar e você vai receber a renda do aluguel. O fundo imobiliário, você vai investir num pool de imóveis. Dependendo do fundo, são shoppings, são indústrias, são galpões. E aí você compra uma pequena parcela desse fundo, te dá direito a receber uma porcentagem na mesma proporção do que você comprou da cota daquele fundo. Vai receber um aluguel daquilo. Isso que é o fundo imobiliário. No cenário de crise, as empresas elas quebram, elas deixam de alugar, elas procuram imóveis mais baratos. E aí realmente vai para o saco mesmo, como o Carvalhosa falou. Infelizmente assim, é efeito em cadeia, né? Afeta também, né? Querendo ou não, afeta também. Porque o dinheiro está parado, afeta todo mundo. Né? E aí, tem uma pergunta aqui que eu te fiz esses dias, que eu estava fazendo um trabalho para a faculdade, e eu lembro que eu te fiz essa pergunta, e eu acho que de acordo com a tua resposta, eu acho que vai ajudar bastante gente a entender um pouco esse cenário atual. E que é sobre a taxa Selic. O que está mudando com essa taxa Selic? O que é a taxa Selic hoje? E se ela está variando, se ela está positiva ou não, e quais são os impactos que essa taxa Selic tem na nossa economia? Então, a taxa Selic é a taxa que remunera os títulos públicos. Então, quando o governo ele precisa arrecadar dinheiro para fazer suas obras, para fazer pontes, estradas, e ele não tem dinheiro de imposto, ele arrecada esse dinheiro através de um título público que ele emite no mercado
e remunera as pessoas que emprestarem para ele a uma taxa de juros, que é a taxa da Selic. Então, é a renda básica que o governo paga pelo empréstimo que você concede a ele. É basicamente isso. Para a população de baixa renda, para a população que não tem nada sobrando, quanto menor a taxa Selic, é melhor para você. Porque a taxa Selic ela é utilizada pelos bancos para poder conceder empréstimos. Então, se a taxa Selic está baixa, os juros do banco, consequentemente, vai estar baixo. Porque o banco ele calcula os juros baseado na taxa Selic. Então, se você precisar fazer um financiamento de um imóvel, de um carro, de uma casa, seja lá o que você for comprar, se você for precisar utilizar o banco para isso, quanto menor a taxa Selic, menor a taxa que o banco vai te emprestar esse dinheiro. Então, você vai pagar um juros menor lá na frente. Agora, se você tem dinheiro sobrando, principalmente se você tem muito dinheiro, é bom que a taxa de Selic esteja alta. Porque o que acontece? O que acontece quando você empresta dinheiro para o banco? Você investe num CDB, por exemplo. CDB é o título que o banco emite para poder captar dinheiro no mercado. Então, ele vai te remunerar também baseado nessa taxa Selic. E se você empresta dinheiro para o banco e a taxa Selic está alta, o seu rendimento, obviamente, vai ser um pouco mais alto, porque o CDB vai rentabilizar mais do que um pouquinho mais, às vezes, que a taxa Selic. Então, esse é o jogo. Então, essa porcentagem que você está falando é o governo pegando o dinheiro emprestado da população. Exatamente. Da população que tem um dinheiro sobrando, ajuda o governo, em contrapartida o governo paga, né, devolve esse dinheiro com juros baseado, né, nessa taxa Selic. E essa taxa Selic, ela muda de quanto em quanto tempo? Ela é o tempo inteiro variável ou tem um período? Tipo, um mês a taxa Selic vai ser sempre aquela ali, ninguém vai mexer. Um ano vai ser aquela ali, ninguém vai mexer. Qual que é essa periodicidade? Periodicidade, sei lá, enfim. O Banco Central ele se reúne várias vezes por ano, se não me engano são 4 vezes por ano, e eles modificam essa taxa Selic muito baseado no risco Brasil. Então, como essa taxa ela é utilizada para arrecadar dinheiro do exterior também, então os analistas do Banco Central eles verificam o quanto eles vão precisar de dinheiro e quanto essa taxa vai precisar ser autossuficiente para conseguir arrecadar o dinheiro que eles precisam. Então, se, por exemplo, o país está passando por um momento difícil, uma crise, uma recessão, um desemprego, ninguém vai querer emprestar dinheiro para um país assim. Então, o governo vai precisar colocar uma taxa alta para conseguir ter pessoas interessadas que queiram emprestar esse dinheiro. Agora, se o país é um país de PIB enorme, saúde financeira boa, ele não precisa pagar uns juros tão altos para conseguir dinheiro, então ele consegue manter a taxa baixa. O nosso país ele tá tendo uma das taxas mais baixas da história do Brasil. Nós nunca tivemos uma taxa tão baixa ultimamente. É esperado que essa taxa aumente um pouco com essa crise. A tendência é que ela aumente um pouco, não muito, mas ela deve aumentar. Então, para o país, só para deixar claro, para o país, para o governo, né, para o Brasil, é importante que a taxa Selic esteja sempre o mais baixa possível. E ela estava caindo, né, gradativamente, mas estava caindo, e agora, possivelmente, por conta dessa recessão econômica, ela vai dar uma aumentada até estabilizar de novo. É possível. Claro, isso são previsões, né, não tem como a gente ter certeza disso, mas de acordo com a movimentação, com o dinheiro parado, o governo está gastando muito e está arrecadando pouco. Então precisa trazer incentivo de outros lugares e é o que aumenta a dívida interna. Né? Justamente. Então, né, fazendo essa relação, quanto mais dinheiro o Brasil pega de pessoas ajudando, comprando esses títulos que você falou, mais aumenta a nossa dívida interna e aí também gera aquele efeito cascata. Né? Depois a gente vai ter que diminuir a dívida interna para diminuir a taxa Selic. Exatamente, é isso mesmo. Existe essa relação de dívida interna. E aí também tem, né, a nossa dívida interna estava absurdamente alta. Né? Tinha uma dívida externa gigantesca, né, em governos anteriores, mas em governos anteriores mesmo eles diminuíram a dívida externa, mas em compensação aumentaram a dívida interna. Exatamente. Ou seja, 3 piorou. trilhões quase. 3 trilhões. E agora para recuperar isso, meu amigo, vai anos aí, né? Vão anos aí. É complicado, é muito complicado. Aqui o Emerson falou uma pergunta aqui. Colocar dinheiro em conta que rende pelo CDI vale a pena?
Olha, é opinião pessoal, eu não sou o dono da verdade. Se você vai colocar o dinheiro em CDI, eu optaria pelo Tesouro Direto, que eu acho que é melhor que o CDI. O CDI é semelhante à taxa Selic, só que ele é a taxa que remunera empréstimo entre os bancos. Então, quando o banco vai emprestar para o outro, eles utilizam a taxa CDI. E geralmente, ela costuma ser igual a Selic. Então, se você vai comprar um título que remunera pela CDI, se fosse eu, compraria direto o Tesouro Direto, que você não vai ter tanta Tesouro. diferença. E é mais seguro, o investimento mais seguro no país é o Tesouro Direto. Não há mais seguro que a poupança, qualquer coisa. Depois dessa pergunta da taxa Selic que eu ia te falar, que eu te fiz, eu ia te perguntar exatamente sobre o Tesouro. Hoje, né, assim, eu sou muito leigo no assunto, tá? Então, se eu estiver falando besteira, você me corrige aí, não tem problema nenhum. Mas o Tesouro Nacional hoje, o que significa? Ele está confiável mesmo assim para se investir? O que é de fato o Tesouro Nacional? Então, o Tesouro Nacional são os títulos que o Tesouro, que o governo federal emite para poder financiar suas atividades. Ele é considerado o investimento mais seguro porque se o governo quebrar, todos os bancos quebram. Então, não tem nada mais seguro que o próprio governo do país. Teoricamente, seria isso. Né? Seria o último a quebrar. O último a quebrar. Não tem como ele vai ser o último, não tem opção. Então, ele é considerado o investimento mais seguro. Então, mesmo numa situação dessa de crise econômica, continua sendo o método mais seguro, mais conservador de se fazer um investimento. Sim. Ele é mais a longo prazo, imagino eu, mas ele é mais seguro. Você sabe que você vai ter aquele retorno ali. Até porque quando você investe no Tesouro Nacional, quando você investe, você já tem uma média de quantos por cento que você vai arrecadar em tantos anos, né? Daqui a tantos anos. Isso já é estipulado, né? Eu lembro que uma vez você falou isso, alguma coisa parecida. Existem vários títulos, né, que o governo emite. Existe o pré-fixado e os pós-fixados. Nos pré-fixados você realmente já sabe quanto ele vai te render. Nos pós-fixados, que são baseados em outros índices, você não tem tanta certeza disso. Mas, em geral, você mantém um poder de compra daquele seu dinheiro. Você não vai em geral, você não vai ter desvalorização da moeda. Você vai conseguir, pelo menos, manter o poder de compra. Essa é a ideia. Entendi. Então, essa aqui, a taxa Selic já foi, o Tesouro Nacional já foi. Tem mais alguma pergunta ali? Acho que não, né? Ninguém perguntou nada. Não, teve uma pergunta ali, cara. Dentro dessa área, só que eu não sei qual, que é o que eu sanei ali. Dentro dessa área, quais as ações que as academias ou associações podem fazer para angariar recurso e ou manter-se sendo filantrópica? É da tua área? Se tinha essa resposta, Léo? Pois é, gente. Não é da minha área, mas realmente é uma pergunta difícil, porque as academias são locais de aglomeração de público, né? E com esse vírus, elas estão aí difícil de abrir. Como é que ela vai conseguir angariar recurso? É uma pergunta complicada. A única forma que tem de se fazer isso, ao meu ver, pelo que o governador daqui de Santa Catarina fez, inclusive, Santa Catarina, ele liberou as academias, porém ele pediu para restringir em 50% a capacidade máxima. Ou seja, uma academia que tem 100 alunos só vai poder trabalhar com 50. Basicamente isso. Eu não sei se isso responde o que o Sanem perguntou ou se é outra coisa que eu estou viajando. Mas vamos lá, vamos seguir. Investimento de contabilidade para empresas. Tá. Aqui tem uma pergunta assim. Luiz Carvalhosa respondeu: concordo com o Léo na Selic, mas para os demais é bom pesquisar porque terão marcação a mercado a partir de abril. Assim, se a pessoa precisar sair, pode ter prejuízo ou lucro. É o risco, né? Volta aquela questão do risco. O Emerson aqui, o teu primo, falou: Felipe, teu governador está certíssimo. Bom, eu também acho. Santa Catarina realmente é um estado onde a gente tem graças a Deus, uma qualidade de vida aqui é muito boa. O que o Sanem falou ali, me refiro na questão de busca de recursos e projetos. Entendi. Acho que ele está querendo se referir a, assim, tipo,
Hoje, vamos supor eu também sou professor, sou autônomo, sou mestre de arte de taekwondo e tal. Hoje eu sou autônomo, trabalho, né, forneço um serviço e sou pago por esse serviço. Eu acho que o que ele está querendo dizer existe a possibilidade de fazer com que esse meu serviço seja filantrópico para arrecadar recursos? Como é que funciona isso na prática? Porque tem as ONGs, né, tem essas instituições que recebem recursos do governo, mas eu acho que isso não é muito da tua ossada, né? Isso é mais... O que acontece? As ONGs, né, elas conseguem dinheiro através de editais. Então, a sua empresa ela tem que prestar um serviço de relevância para a sociedade, tem que se enquadrar dentro da lei. Eu nunca estudei assim profundamente a lei que remunera, né, essas ONGs, mas você pode verificar no portal da transparência, sempre tem editais saindo a todo momento, e aí a empresa tem que se enquadrar naquilo. Geralmente, eu não sei se a academia pode, realmente não tenho. Eu sei que instituições, sim, né? Geralmente tem um termo que eles usam que agora me fugiu o nome, cara. Mas é como se fosse um projeto social. Aí tem que atender a um monte de exigência, com razão, né? Eu concordo com tudo isso. E tem que realmente justificar para o governo que você está fazendo um trabalho que realmente vai ajudar a sociedade e para você continuar esse trabalho você precisa de um recurso. Basicamente é assim que funciona, né? E você não pode ter lucro, né? Tem que ser uma coisa para ajudar a sociedade, para o governo te pagar para você continuar ajudando a sociedade. Basicamente isso. Exatamente. O lucro que as ONGs não podem ter é a divisão do lucro ao final do exercício. Mas pode ter remuneração do sócio, do dono da empresa, através de prolabore. Então, se você trabalha, você é o dono da ONG, você presta serviço para o governo, você tem o seu salário estipulado, você recebe, você desconta o INSS sobre isso. O que não pode é ter a divisão no lucro no final, aquela que é isenta de imposto de renda. Mas você pode ter o seu salário ali, que é o prolabore, perfeitamente. Agora, o lucro no final não. Você é obrigado a destinar toda a verba para o desenvolvimento da atividade. Aí seria só o prolabore, basicamente. Isso, você seria exatamente. tipo um contratado do governo, né? Em resumo, basicamente é isso. Exatamente. Você vai prestar de forma indireta um serviço que o governo não pode prestar. Então, ele busca na sociedade pessoas ou organizações que atendam ao princípio da finalidade. Essa necessidade. Né? Justamente. O que o Saninha ali respondeu. Perfeito, obrigado, cara. Que bom. Que bom a gente ter pessoas que fazem a pergunta e a gente consegue responder e a pessoa depois garante. Não, beleza, ficou claro. E o Isaac Xavier comentou ali, qual seria um valor ideal para começar a investir no tesouro? Olha, o valor 10 mil, acho que no mínimo, né? 100 mil para investir quanto? 100 reais? Para receber 100 reais vai demorar 10 anos, vai ter 220. Não, você pode investir a partir de, se eu não me engano, R$90, R$70, dependendo do título. São 6 ou 7 títulos, cada um te remunera baseado na Selic, é claro, mas tem uma variância entre eles. Acho que a partir de R$90 você consegue investir, sim, você consegue comprar um título. É o menor valor, se eu não me engano, Tesouro Selic, acho que é R$90, R$100, alguma coisa assim. É bem Lembrando pouco, que tem que ser um dinheiro do colchão financeiro, né? Um dinheiro que você... Se bem que esse aí é confiável, né? Só que você pode tirar a curto prazo ou tem que deixar lá durante um tempo? Se você investir no Tesouro Selic, no básico, você pode tirar sem problema nenhum. Você não vai ter lucro nem prejuízo, porque ele vai variando com o tempo, ele não tem muita variação. Agora, nos outros, não. Se quer começar e não ter risco nenhum, investe no Tesouro Selic direto, o mais básico. Deixa eu ver aqui quais são os tesouros que estão disponíveis aqui no mercado. Agora, um detalhe importante que muita gente não sabe é o seguinte: eu aconselho, se você for querer investir no Tesouro direto, que você não compre por esses grandes bancos, Banco do Brasil, Caixa Econômica, porque geralmente eles cobram uma taxa muito alta, mais alta do que as corretoras. Eu aconselho você abrir conta numa corretora, tem várias aí, a XP, por exemplo, é a maior corretora do Brasil, tem a Rico, investimento em outros. Você abre uma conta numa corretora, é gratuito, você não vai pagar nada para manter conta, e a corretora não vai te cobrar nada para você comprar o tesouro direto. Aí você faz uma transferência para a corretora e de lá você compra o tesouro. Porque se você for investir por esses grandes bancos, eles vão te cobrar uma tarifa. Eles vão tirar a porcentagem. Exatamente. Geralmente é difícil você investir pelos grandes bancos, eles são meio ruins de investir. Eles não incentivam esse tipo de investimento, porque ele não ganha nada com isso, né?
O dinheiro que é investido no Tesouro Direto, ele vai para o Tesouro do governo federal, ele não fica no banco, então o banco não tem acesso, ele não consegue movimentar o seu dinheiro. Então, para ele não é interessante esse dinheiro, então ele nunca vai te oferecer esse serviço, ele vai te cobrar uma taxa por isso. Então, eu aconselho investir numa corretora mesmo. Pode ir do seu que você quiser. XP é Aí, maior, tem a aí tem a Rico, tem várias. XP Investimentos, né? E a Isso. Rico, né? São São, duas são das mais bem grandes. conhecidas aí. Tem a Isa Invest, tem várias que você pode. Aí, e Busca também na não tem internet lá, risco. corretora, que ele vai achar. E não tem risco nenhum desse investimento. Só tem o risco no momento que você transfere o dinheiro está na corretora. Enquanto o dinheiro está na corretora, se a corretora falir, vamos supor assim, você vai demorar um tempo para receber o seu dinheiro, através do fundo garantidor de crédito. Mas depois que você comprou o título, esse dinheiro já não está mais na corretora. Né? O dinheiro já foi para o governo, você já tem garantia. Inclusive, a corretora pode até falir, e aí você pode E aí resgatar você esse não dinheiro. perde. Não perde, de jeito nenhum. Entendi. Pô, bacana, bem complexo o negócio, né, cara? Acho que teve uma outra pergunta que passou batido ali. A previdência privada seria uma boa opção? Olha, a previdência privada, existem muitas no mercado. Eu aconselho você pesquisar para você saber as taxas cobradas, porque tem muita pegadinha nas previdências privadas, né? Existe a taxa de carregamento, né, que é a taxa que eles cobram em cada mês que você deposita. Existem várias taxas embutidas ali que eu acho que você tem que dar uma pesquisada. E essa coisa que eu continuo a falar, esses grandes bancos realmente oferecem, infelizmente, os piores produtos para você. Esses bancos aí são terríveis. Enfim, nem vou falar nada sobre Né? isso para não me complicar aqui. Tá. Então, cara, eu acho que é isso. Acho que a contabilidade regularizada. Inflação, acho que todo mundo sabe o que é inflação, né? Acho que é uma coisa muito, muito clara. E aí, basicamente é o seguinte, vou só fazer uma pergunta aqui, acho que você pode também dizer o que você faz, quais são os serviços que você presta. E seria o que de fato faz um contador, né? Por que eu te chamei aqui, basicamente, né? Para falar sobre isso com tanta propriedade que você está sentindo na pele, você vive, você entende dos números, né? E numa empresa, por exemplo, um autônomo, é importante ter um contador, um autônomo ter um contador, uma microempresa. Eu acredito qual é a importância, eu sei que são muitas, mas algumas das principais importâncias que justificam um autônomo, um microempreendedor, um empresário, enfim, a ter um contador de fato para ajudar nesse controle financeiro dele. Acho que o papel principal do contador é justamente fazer a gestão financeira do teu negócio. Então, se você não tiver uma visão do teu negócio, como é que está a situação, a saúde financeira dele, é difícil você ter respaldo para conseguir tomar a decisão, até agir, o que cortar, o que comprar, o que deixar de fazer. Então, acho que o contador ele atua nesse sentido, né? Antigamente, as pessoas tinham uma visão que o contador era só um emissor de impostos para pagar. Não é só isso, né? Um bom contador ele tem que dar um apoio para a empresa conseguir tomar uma decisão acertada de mudança, de mudança de rota. Então, o contador ele tem a capacidade de fornecer dados para que o empresário, o gestor, tome uma decisão correta. Se ele não sabe a situação da empresa real, ele não tem como tomar decisão. Ninguém consegue tomar decisão no escuro. Acho que esse é o principal, né? O principal atribuição do contador. Na verdade, o contador, então, a grosso modo, vamos ver se eu entendi, ele entende como que está a saúde financeira da empresa, às vezes mais do que o dono. Sem dúvida nenhuma. Sem E dúvida aí nenhuma. o dono está preocupado em fazer arrecadar mais e gastar menos, né? O dono está preocupado mais com isso. Mas, de fato, a saúde, a economia, as variações econômicas mesmo, isso quem vai entregar todos os dados é, de fato, o contador, né? Às vezes o dono lá acha que está recebendo X, está ganhando Y, e vai investir um valor alto, sendo que o momento talvez não seja para aquilo, talvez seja vale mais a pena segurar um pouquinho a onda e fazer aquela mesma ação, de repente um pouquinho mais para frente, um pouco mais de cautela e mais segurança. Então é isso que o contador fala basicamente para o dono, né? Então ele dá o ok, não, beleza, pode investir que está tranquilo. Ou não, segura um pouquinho a onda, vamos deixar essa maré passar, para aí sim você ter fundo de caixa, para lá na frente você não
não quebrar, né? Não dar um passo maior que a perna. Seria basicamente uma segurança, né? Pro empreendedor, pro empresário. Né? Exatamente. O empresário ele está ali envolto no dia a dia do negócio, ele não tem tempo de parar e até pelo dia a dia às vezes ele tem uma visão errada do negócio dele. Ele não consegue ver onde ele está perdendo, onde ele está ganhando. E, às vezes ele acha uma coisa, mas quando ele começa a ver o balanço, ver os dados em números, aí ele estava errado, não era isso, olha, o que eu pensava. Às vezes tem produtos que ele acha que é o que está segurando a loja dele, quando ele vai ver um outro que ele não dava importância, estava ali debaixo do balcão, é o que estava segurando a loja dele, é o que tinha o maior lucro. Isso aí a gente vê diariamente, né, nas empresas. Quando a gente oferece o balanço e mostra para o empresário onde que ele tem que atuar, às vezes ele se surpreende, muitas vezes se surpreende. Às vezes ele não tem ideia do negócio dele, ele acha, né, uma ideia equivocada. E essa saúde financeira que você como contador analisa é a saúde geral, né, financeira, ou tipo, cada setor? Porque tem empresas que têm gerenciamento financeiro separado por setor, né? Tipo, uma empresa tem o setor de marketing, tem uma porcentagem X do faturamento e do gasto do investimento. O setor de projeto tem uma quantidade X. Ou seja, dentro no mesmo mundo financeiro, existem os blocos financeiros que também precisam estar alinhados com a ideia principal. Não é apenas a empresa em si, né? É a empresa, óbvio, mas dentro dela também tem os seus setores que também precisam de cuidado. Senão, às vezes, se o dono não tiver essa visão, ele vai tirar mais verba de um setor do que justificar a entrada daquele setor. Então, não compensa. É melhor ele tirar a verba daquele setor ali e colocar no outro setor que vai trazer mais dinheiro para ele. Né? Fazer esse equilíbrio, né? Exatamente, perfeitamente. Você definiu perfeitamente. Empresa pequena, com pouco funcionário, é até mais fácil, às vezes, do empresário, do administrador da empresa conseguir ter uma visão melhor. Mas o problema acontece quando a empresa cresce rapidamente e ele muda a estrutura dela, ele se perde um pouco. O empresário geralmente tem esse problema, ele se perde um pouco e aí o contador é fundamental nesse momento que ele conseguir acertar as arestas ali e conseguir continuar crescendo sem ter nenhum problema. Tem uma pergunta ali do Isaac. Seria melhor um contador no lugar de um bacharel em administração? Eu acho que são coisas diferentes, né? Completamente diferentes. Eu acho que elas se somam, né? Exatamente. Elas se somam. Uma coisa não substitui a outra. Eu acho que você pode ter um gestor de administração dentro da tua empresa que, basicamente, pelo que eu sei, o contador ele não fica interno, né? na empresa, no dia a dia da empresa. Ele fica mais analisando números, né? Números, estatísticas e tal. E o administrador não, o administrador já é ao contrário, ele já fica no dia a dia com uma função, sei lá, tipo de um gerente da vida lá, tomando as decisões, mas ele, pro bacharel em administração tomar as decisões, também vai precisar de dados estatísticos que vêm do contador, né? Exatamente. E uma coisa assim, o contador, ele presta as informações, as obrigações principais e acessórias para o governo, porque ele sabe que o governo ele quer saber de tudo da empresa. Então, existem várias declarações que a empresa tem que fazer e que no Brasil são tão complexas que, infelizmente, você precisa contratar um contador para poder prestar essas informações para o governo. Existem países que são mais fáceis, eles já são mais simplificadas. Você até consegue administrar sua empresa sem um contador, mas no Brasil isso é impossível. Só se você for o MEI. Até o MEI você até consegue fazer sozinho, mas se você for abrir um CNPJ, é praticamente impossível. É bem provável que você vai pagar uma multa pela falta de entrega de uma declaração ou a emissão de um documento necessário. O Brasil, a legislação do Brasil é muito complexa, é muito vasta e dificilmente o cara que está ali na empresa dia a dia vai conseguir prestar essa informação a tempo. Ele não sabe nem onde buscar essa informação. Infelizmente, o Brasil é um país burocrata e precisa de um profissional que consiga atender todas as demandas que o governo faz e que muda a cada dia. Né? A cada dia o governo inventa uma nova declaração para as empresas, a gente fica arrancando os cabelos para conseguir cumprir dentro do prazo. Né? É complicado. Uma das propostas de campanha, inclusive, do atual governo, era desburocratizar, né, essas taxas e não é facilitar, diminuir, mas mexer, né, nessa como é que se fala o nome? Nessa carga tributária, né?
simplificar, acho que esse é o termo, simplificar essa carga tributária para que as empresas consigam atender todas as necessidades impostas pelo governo, mas de uma forma coerente, né? Que saiba o que está fazendo. Não desmerecendo o teu trabalho, que eu acho que o teu trabalho é fundamental, vai continuar sendo fundamental sempre nesse ponto, porque existem essas mudanças. Mas a ideia do governo é tentar simplificar isso, né? Tentar que não seja um bicho de sete cabeças que é hoje. Às vezes você paga uma multa e não sabe nem por que você está pagando essa multa, né? E aí só o contador para dar esse respaldo, para assinar, dizendo, não, beleza, ó, tá ok, tá pago, esse imposto aqui está em dia, aquele ali também está tranquilo. E também isso entra no capital de giro da empresa e no planejamento estratégico e financeiro da empresa também. Porque vai saber o quanto que vai precisar gastar, não apenas com o boleto bancário, né? Mas com todas as taxas por trás, né, que uma empresa precisa estar sempre em dia, né? Principalmente com os funcionários também, enfim, são inúmeras taxas, né? Aí o empregado acha que é tudo muito simples, né? Só paga o salário e pronto. Não, muita gente acha que isso é isso. Meu salário é R$2.000, eu custo R$2.000 para a empresa. Não custa R$2.000 para a empresa. Vai custar no mínimo 4, mais esse imposto. Mais alguns outros impostos que a empresa, por estar aberta, já paga. Mesmo sem faturar, ela já paga, né? Só pelo fato de estar aberta. Então, muita gente não consegue entender isso, essa visão, né? Eu, como empreendedor, eu já tenho uma visão mais simplificada, que eu até cheguei a comentar contigo, né? Se eu precisasse de contador, ia ser você, meu contador. Mas como o MEI, ainda não há essa necessidade, que o MEI ele é bem simples nesse ponto, né? Você paga aquela taxa mensal para o governo, que acho que é R$62 ou R$65, alguma coisa assim. E dentro daquela taxa ali, tu já está livre, né, dos impostos, óbvio, mantendo aquele teto de faturamento anual, que eu acho que é de 90 mil, eu não lembro qual que é. Antigamente era 5 mil, agora aumentou, foi para 6 mil, se eu não me engano. Mas mensal, né? 6 mil mensal. Isso. Aí tem o anual, que aí multiplica por 12, enfim. Vai dar, acho que é 86 mil, se eu não me engano. Isso. 86 ou 90. Uma vez que você fature isso por ano, você não precisa de nenhuma taxa extra. Se você ultrapassar, aí já entra numa outra categoria, que aí já complica muito. Né? Exatamente. Essa foi uma estratégia do governo para poder tirar, entre aspas, da informalidade essas pessoas que eram autônomas e não tinham, entre aspas, direito nenhum, né? Direito trabalhista nenhum. Então, com você pagando MEI, essa taxa mensal te dá direito, pelo menos, a você se aposentar ao final da sua vida. Você trabalha, você paga essa taxa, você tem direito a faturar aí sua renda, emitir nota fiscal, ter comprovação, e você consegue se aposentar ao final da sua vida. Foi uma medida de formalizar essas pessoas que eram autônomas, que não estavam fora do mercado, né? E o MEI é uma forma meio que desburocratizada, né, de você trabalhar de uma forma honesta e pagando as taxas que você precisa, uma vez que elas estejam englobadas, né, dentro de um bloco, você paga apenas aquele bloco ali, já tá tudo tranquilo, tu fica tranquilo. E ainda conta como tempo de aposentadoria. Uma dúvida que eu tinha, pessoal, cheguei a perguntar para você. Eu achei que enquanto MEI, eu sou MEI já tem, sei lá, 7 anos, enquanto MEI eu achei, eu não estou contribuindo para a aposentadoria. Você falou, não, a partir do momento que você abrir o MEI, tá em dia com as suas taxas, tá tranquilo, tá contribuindo. Tá contando para o tempo de aposentadoria. Eu falei, bacana, eu nem sabia disso. Você desconta então é uma forma segura, né, de você trabalhar autônomo, né? E aí dispensa, de novo, não desmerecendo o teu trabalho, que eu acho que é muito válido, mas o MEI com faturamento desse, se enquadrar nessa tabela, aí talvez dispense, né, a necessidade de um contador. Né? Justamente, o MEI foi feito para isso, para poder trazer essas pessoas que estavam... A ideia principal, quando foi criado, foi atender a um público que precisava de garantia da Previdência, mas que estava fora. E justamente essas pessoas entrarem no modelo simplificado, pagarem suas taxas e não precisar de ninguém. Ela mesma consegue se gerir ali e resolver esse problema da Previdência, da aposentadoria dela. Aí a partir de um patamar, aí sim, aí tem toda aquela burocracia, né? Burocratização, podemos dizer assim, que aí tem que ter um cara, até que fica estudando isso o tempo inteiro, né? Porque, é que nem direito, né? Tu estuda sempre. Não tem como parar, não é uma coisa que você dominou e agora eu não preciso mais estudar sobre isso. Você tem que ficar de olho o tempo inteiro nisso, né? Não, e principalmente o contador que trabalha, por exemplo, em 2 estados, em São Paulo e no Rio, o estudo é dobrado, porque a legislação estadual ela muda, ela é diferente. Então é complicado. Um estado já é difícil, mas já 2 estados é muito complicado. Tem que ficar restrito, né? Mas é importante, né? Uma vez que a empresa ela precisa saber o que ela está pagando e precisa pagar o que ela precisa, né?
Aí tem, ó, falando sobre o MEI, acho que a gente pode pegar essa pergunta aqui e encerrar, que já está mais uma extensa aqui. Com o MEI, a aposentadoria vai ser de acordo com o que a empresa fatura ou salário mínimo? O salário mínimo, esses R$ 60, ela te dá direito a aposentar com o salário mínimo. Se você quiser se aposentar a mais, você vai ter que pagar um complemento de 20% em cima do faturamento. Aí você paga numa guia separada, mas com o MEI, ela te dá o direito a aposentar com o salário mínimo. Entendi, com salário mínimo. Porque, de qualquer forma, provavelmente o governo sabe quanto que você está faturando, né? Até por conta das emissões e da declaração que você tem que fazer todo ano. Como o MEI tem essa declaração, né? Todo ano você tem que declarar qual foi o valor que você arrecadou, porque dispensa, né, a necessidade da nota fiscal, né? Mas você tem que declarar. Isso. Mesmo sem a nota fiscal, você tem que declarar. Arrecadei, sei lá, no ano, sei lá, R$ 50 mil. Emiti 5 mil de nota. Eu não tô errado nesse ponto. Uma vez que eu declare o valor correto que eu emiti, né? Ele dispensa, o MEI dispensa a necessidade de emissão de nota. Mas ele te permite emitir uma nota fiscal tanto de serviço como de produto, né? Eu, por exemplo, eu tenho MEI nos dois. Eu emito nota de serviço e emito nota de produto. São notas separadas, aí tem que ter aquele CNPJ eletrônico, aquelas coisas, do certificado digital, aquele negócio meio louco lá. Isso, mas aí realmente, então, ele só vai aposentar com o valor do salário mínimo. Se quiser mudar, e tem que fazer aquela guia, né? Tipo uma guia extra. Exatamente. É uma guia separada que você paga, só que a taxa para empresário é maior, né? Você vai ter que pagar 20% do valor da aposentadoria que você quer. Tá. Na verdade, você paga sobre o valor que você quer se aposentar, e não 20% do teu faturamento. Do valor que você quer se aposentar, até o limite do teto da aposentadoria. Né? Porque o que acontece? O empresário, o assalariado que trabalha de carteira assinada, ele é descontado aí 8, 11, dependendo da alíquota. Agora mudou, tem várias alíquotas, né? Mas o restante é pago pelo patrão. O patrão paga no total, somando a do desconto do empregado mais a dele, de 20%. Como o autônomo não tem um patrão, na verdade ele é o patrão dele, ele vai ter que pagar os 20%, ele que paga. Que é a alíquota de aposentadoria real, né, que o empresário paga. Então, se você quiser se aposentar mais com o salário mínimo, você é um microempreendedor, vai ter que recolher a alíquota de 20% em cima no caso, por exemplo, do teto do salário mínimo, quer dizer, do teto da aposentadoria, se você quiser se aposentar com o teto da aposentadoria. Aí você paga a guia completa. E aí essa guia você vai ter que pagar 20%, independente de você faturar ou não. Se você quiser ter aposentadoria maior que o salário mínimo, sim. Então, se eu quiser ter um salário, sei lá, uma aposentadoria de R$3 mil, eu vou ter que pagar 20% de R$3 mil, faturando o suficiente para pagar ou não. Ou eu posso, definir isso e a mês seguinte eu pensar, não, esse mês eu não quero pagar 20% de 3 mil, eu quero pagar 20% de 2 mil, por exemplo. Eu tenho essa flexibilização? Tem, você pode até pagar, mas o que acontece? Na hora que você se aposenta, pela regra do cálculo, ele calcula a média das suas contribuições. Então, se você ficar variando, a tua aposentadoria no final vai ser reduzida, porque a média vai ser menor do que vai baixar. O valor do teto. Por exemplo, se você sem pagar o teto, no mês você paga menos, calculando já não vai chegar no teto. Já não vai chegar. Já não vai chegar no teto do mesmo jeito. Não adianta também querer pagar pouquinho e quando chegar lá pro final, mais próximo de se aposentar, dar aquele boom para tentar se aposentar com o teto, né? Que ele vai pegar todo o aglomerado que você pagou e vai tirar a média em cima daquilo. Justamente. Entendi. Cara, acho que é isso. Acho que não tem mais. O João Gabriel deu um oi. Oi, João. E aí, João? Seja bem-vindo aí. Infelizmente chegou já no finalzinho. Essa já é a segunda live. Acho que o tempo extrapolou de novo. E te agradeço mais uma vez, Léo, pela tua participação aí. Se o pessoal quiser aí, a gente ver a disponibilidade aí, tenta fazer uma nova live ali com mais assuntos, mais perguntas e tal. E eu tenho certeza que isso trouxe bastante conteúdo pra gente, conteúdo relevante, né? Que o meu objetivo não é ficar fazendo live de besteirinha, contando piada pros outros, falando coisa boba, né? O objetivo da live é realmente passar informação de relevância, né? Trazer valor, né, pro conteúdo e não apenas de lixo, né? Como tem muita gente fazendo por aí. E ontem eu fiz uma live com uma médica veterinária, show de bola, trouxe conteúdo pra caramba. Hoje, agora, eu tô fazendo uma live contigo, não deixou barato, fez um conteúdo importantíssimo pra gente também. Amanhã vai ter uma nova live também sobre um professor de educação física, trazendo os benefícios da saúde.
da atividade física na saúde. Eu tenho certeza que vai ser uma live também fantástica. E, mais uma vez, te agradeço por ter aceitado o convite, participar da nossa live aqui e com tanto conhecimento. E já fica o convite para uma nova live quando você quiser. Aqui o espaço está aberto para profissionais de excelente qualidade como vocês, hein? Eu que agradeço, Felipe. Obrigado aí pela oportunidade. Boa noite, pessoal. Obrigado aí. Qualquer coisa, é só chamar aí no direct. Beleza, Isaac, tamo junto. Show de bola, Valeu. vocês são cara. Então, ó, quiser seguir o Leonardo aí, tá? L Maués, o Instagram dele. E se quiser perturbar ele ali, o meu também tá aí. Não sei quem tá vendo do Instagram de quem, mas nos colocamos à disposição. Ó, tem o TCMS, acho que é sua tia, né? Yeah. Da família não conta, né, pô? Não conta. Família não conta. Minha mãe me chama de bonito, pô. Então é isso aí, Léo. Mais uma vez, cara. Obrigado. Valeu, Felipe. Obrigado. As portas estão abertas aí quando você quiser aparecer aqui na área. E aqui em casa também, em Santa Catarina, quando quiser, o convite está feito aí. Tamo junto. Valeu, Felipe. Boa noite aí. Valeu. Boa noite a todos. Grande abraço. Boa noite, pessoal.